Boa noite, estamos aqui para mais uma terça profética. Eu creio que vai ser um novo tempo, um derramar de Deus na tua vida, vai ser um transbordar. E eu creio nisso, eu já quero desde já profetizar sobre a tua vida, esse transbordar, essa tsunami de avivamento no teu coração. E o Senhor vai usar a vida do nosso pastor Paulinho, quero convidar ele para estar aqui. Nós vamos estar aqui orando por ele, para abençoar a vida dele, e eu creio que Deus vai usar ele poderosamente nessa terça profética, amém? Se você puder fechar os teus olhos aí, para nós começar orando e já profetizando sobre a tua vida. Senhor, nós estamos aqui nessa terça profética e eu creio que é um novo tempo e nós já estamos profetizando sobre essas vidas que estão ouvindo essa palavra nesta noite, que vai ser um transbordar de Deus em nome de Jesus. E aqui está o teu filho, papai, usa a vida dele poderosamente nesta noite, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe você e creia nesse novo tempo profético sobre a tua vida, esse derramar de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Olá, amados, graça e paz. Que bom poder participar com você em mais uma terça-feira profética. E como a pastora Conceição acabou de orar e profetizar, eu creio nisso. Nós viveremos um tsunami de avivamento, um tsunami de unção, de poder de Deus. E eu quero pedir licença para entrar na sua casa, talvez no seu carro. Talvez você está num leito no hospital e com o teu celular nos ouvindo. Creia, nesta noite Deus falará poderosamente ao nosso coração. Estamos felizes de estar poder compartilhando com você. Querido, mas como é uma terça profética, eu quero profetizar que logo, logo, essas terças proféticas serão presenciais e você vai poder estar aqui conosco, orando junto, compartilhando junto, ministrando junto, recebendo junto do Senhor. Vamos estar orando por isso, que logo, logo, nas terças-feiras, nós possamos estar juntos aqui nessa série de terças-feiras proféticas. Glória a Deus! E eu quero ministrar, eu quero aquilo que Deus tem falado muito forte ao meu coração. O tema dessa terça-feira profética é: quando apenas um sim não é o suficiente. O tema é esse, vai estar passando o tema aí. Quando apenas um sim não é suficiente. E eu quero ler um texto que está em você, no livro de Mateus, no capítulo 27, dos versículos 11 ao 22. Mateus, capítulo 27, dos versículos 11 ao 22. Eu quero ler na NVI, Nova Versão Internacional, que diz assim a palavra de Deus, que é justamente quando Jesus está de frente a Pilatos, né? Diz a palavra de Deus assim: Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? E respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Uau! Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. E eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. E Pilatos pergunta então à multidão que ali havia se reunido: qual destes vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão para que pedisse Barrabás e executasse Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu solte? E responderam eles: Barrabás. E perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Eu vou repetir. E perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? E todos responderam: crucifica-o. Ah não, tem que repetir esse versículo. O versículo 22 de Mateus capítulo 27.
Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? E todos responderam: crucifica-o. Uau! Esse texto me impressiona muito. Esse texto fala muito comigo, principalmente nos dias que nós estamos vivendo atualmente. E, querido, eu quero dizer algo para você nessa noite. Nós estamos atravessando, nós estamos vivendo um momento histórico na humanidade, uma pandemia. Mas a questão é, e que eu tenho pensado muito nesses dias, eu quero transmitir para você que está me ouvindo aí, nessa terça profética. A questão é, o que falarão de nós? O que falarão da nossa geração? O que falarão de nós, cristãos? Será que irão escrever um livro sobre os cristãos? Como eles reagiram a isso tudo? Será que vão escrever um livro sobre os cristãos assim? Quais atitudes que eles tiveram? Será que vão escrever um livro assim? Como foi a fé dos cristãos nessa época? E nós lemos muitos livros sobre muitas coisas, como os cristãos agiam no Coliseu, como os cristãos agiam na perseguição. Mas é um momento histórico que nós estamos vivendo. Será que, se Jesus não voltar antes, o que será que escreverão da nossa geração? E eu estou falando com você, que está aí me ouvindo. O que será que falarão de nós? A Bíblia nos mostra que, quando Jesus andou nessa terra como pessoa, as pessoas tiveram diversas reações diferentes com relação a Ele, como pessoa, Jesus. Tiveram diversas reações e atitudes com referência aos seus ensinos, ao seu ministério. E alguns rejeitaram a Jesus. Sim, é só olhar na palavra do Senhor, e quantos que rejeitaram a Jesus? Outros ficaram indiferentes a Ele, não fez diferença nenhuma na vida deles, ficaram indiferentes em relação a Ele, ao seu ministério. Outros ainda acreditaram nele, mas sem que isso fizesse diferença alguma nas suas vidas. E alguns decidiram segui-lo. Uau! Alguns decidiram aprender com ele. Alguns decidiram caminhar com ele, andar ao lado dele, mudando assim as suas vidas. E eu chamei sua atenção para o momento histórico que nós estamos vivendo. Quando Jesus viveu, preste atenção, alguns os rejeitaram, outros ficaram indiferentes a ele, ao seu ministério, aos seus ensinos. Alguns até ouviram ele, mas não resolveu nada, não tomaram atitude nenhuma, ficaram indiferentes. Mas alguns decidiram ouvi-lo, alguns decidiram aprender, alguns decidiram a segui-lo. E as pessoas hoje têm reações diferentes com relação a Jesus no meio dessa pandemia. As pessoas têm as mesmas reações com Jesus no meio dessa pandemia. Interessante isso. E a pergunta que Pilatos fez aos judeus há mais de 2000 anos atrás ainda precisa de uma resposta. Por isso que o tema dessa terça-feira profética é: quando apenas um sim não é suficiente. Porque nós, no meio dessa pandemia, povo que se chama cristão, nós precisamos decidir o que faremos com Jesus, nós precisamos decidir o que faremos com Jesus em nossas vidas, no meio disso tudo que nós estamos vivendo. E na verdade, eu separei 3 opções. O que nós podemos fazer com Jesus no meio dessa pandemia? Qual resposta que eu daria? Se a pergunta for feita para mim, está sendo para mim e para você, o versículo 22. Que farei com Jesus, chamado Cristo? E a multidão gritava: crucifica-o. Então minha opção pode ser rejeitar Jesus. É uma opção. Rejeitar a Jesus é a primeira opção que eu tenho. No meio dessa pandemia, rejeitar Jesus. Muitos dizem não acreditar em Deus. Muitos dizem não acreditar em Jesus. Mas na verdade nem o conhecem. Nem sabem quem Ele foi. Mas quando falamos aqui nessa noite, eu quero chamar a tua atenção para isso, é isso que o Espírito Santo tem me inquietado nessa terça-feira profética. Quando nós falamos de rejeitar a Jesus, eu estou falando de pessoas que o conhecem. Quando eu falo de rejeitar a Jesus, estou falando de pessoas que o conhecem. Você precisa conhecer para rejeitar.
Não tem como. Às vezes acontece muito isso com criança. Servir alguma coisa e fala, ai, não gosto disso. Serve uma comida para ela, eu não gosto disso. Mas ele nunca comeu. Aí você força ela a comer um pouquinho, ela gosta, come muito. Mas o que eu estou dizendo é pessoas que já experimentaram e o rejeitam. E muitas pessoas têm rejeitado a Jesus. Pessoas que o conhecem, muitas pessoas têm rejeitado isso, feito isso com Jesus nessa pandemia. Querido, porque quando você conhece Jesus, os seus ensinos, mas não dá muita importância para isso, você está escolhendo rejeitar Jesus. É isso mesmo. Quando você sabe quem Ele é, você tinha um compromisso com Ele, mas no meio dessa pandemia você deixa. E é uma opção rejeitar Jesus. Você rejeita Jesus em ler, deixar de ler a palavra dEle. Você rejeita Jesus, deixar de frequentar a igreja agora que nós voltamos. O culto presencial já voltou. E essa terça-feira profética vai voltar. E logo, logo nós teremos a rede de jovens também presencial aqui. Vai voltar tudo ao normal, com distanciamento. Eu estou sem máscara falando com você, mas usamos máscara, mas com todas as medidas de segurança possíveis. Mas quando eu rejeito de vir à casa do Senhor, de uma certa forma, eu estou rejeitando a Jesus. É exatamente isso. Aqueles que, lógico, eu estou falando de pessoas, aqueles que têm condições, que não são do grupo de risco, que não têm nenhuma comorbidade. Eu rejeito a Jesus dando desculpas para não ir numa célula. Se você tem condições e não vai, se você tem condições e nem participa de uma célula online, querido, você fala que conhece Ele, mas você rejeita Ele. Ou estou falando com pessoas que aproveitaram a pandemia e deixaram até de liderar uma célula, você está rejeitando a Jesus. Desculpas. O que farei de Jesus chamado Cristo? E o povo gritava, crucifica-o, crucifica-o, deixa Ele aí. Vamos cuidar das nossas coisas, eu tenho tantas coisas para fazer. Eu apenas aproveitei a situação para rejeitar a Jesus. E muitos daquela época, muitos que falavam que conheciam a Jesus, muitos que andavam com Jesus, muitos que experimentaram dos pães da multiplicação, muitos que tomaram aquele vinho em Canaã da Galileia, estavam naquela multidão gritando assim, crucifica-o, nós não queremos mais. É uma opção, rejeitar Jesus. Uau! Mas em nome de Jesus, nessa terça-feira profética, eu quero profetizar para que você que um dia o conheceu e sem perceber o rejeitou, para que você volte nos caminhos dele. Essa é a primeira opção, é rejeitar Jesus. A segunda opção que nós temos é acreditar, mas não seguir, não obedecer integralmente. É a segunda opção. Eu acredito, sim, eu acredito, mas não sigo. Eu não obedeço Ele integralmente. Querido, muitos acreditam em Jesus, mas o obedecem parcialmente. Querido, meia verdade é mentira. Meio seguidor não é seguidor. Meio discípulo não é discípulo. E essa ideia dá-nos uma falsa, essa situação dá uma falsa ideia que nós nos tornamos seguidores de Jesus. Mas, na verdade, pessoas que agem assim, se tornam só religiosas. E é totalmente diferente de ser cristão. Totalmente diferente. Foram os religiosos que gritavam, crucifica-o. E a pergunta continua ecoando num reino espiritual, que farei de Jesus chamado Cristo? Acreditar em Jesus sem obedecê-lo é uma opção que nos faz religiosos, não cristão. Cristão é seguidor de Cristo. Essa é a segunda opção. Sim, eu faço parte da igreja, eu até vou no culto uma vez por ano, pastor. Pastor, uma vez eu cheguei até a participar de uma ceia. Acredito, mas não sigo. Acredito, mas não obedeço integralmente. Eu obedeço aquilo que me convém, eu obedeço aquilo que agrada a minha carne. Mas o desafio de Jesus é para nós seguirmos eles integralmente, é deixarmos o nosso pecado, é deixarmos a vida que me desagrada de Deus, o pecado nos separa de Deus. Seguir Jesus integralmente significa entregar minha vida para Ele e não ter o domínio sobre ela, quem tem é Ele, e deixar de frequentar alguns ambientes, deixar de usar algumas coisas maléficas, deixar o pecado, deixar a mentira, deixar
deixar o adultério, deixar a prostituição, deixar a falsidade e me comprometer com Ele e com o seu reino. E nós, como igreja, nós temos uma missão. E todos que são líderes de célula, sempre no rodapé da célula que está lá, existimos para amar a Deus, amar as pessoas e servir ao reino. Uau! Isso tem que ficar muito impregnado na nossa vida. Então, querido, essa é a segunda opção. A primeira é rejeitar a Jesus. A segunda é acreditar, mas não seguir, é não obedecer integralmente. E a terceira opção, e talvez seja essa que Jesus espera de nós. Talvez seja isso que Jesus espere que fique registrado de nós. Talvez seja isso que Jesus espere que fique registrado nos livros de nós. A geração da pandemia foi a geração que continuou orando, a geração da pandemia foi a geração que ficou buscando, a geração da pandemia foi a geração que continuou proclamando o Evangelho, a geração da pandemia foi aquela geração que, independente da situação, vinha de máscara, usava álcool gel, mas vinha para a igreja, usava máscara, passava álcool gel nas mãos, mas ia atrás das pessoas, dos perdidos, das viúvas, dos endividados, dos amargurados, dos entristecidos, daqueles que não têm esperança. Querido, a igreja é um lugar de esperança. Jesus é um proclamador da esperança. Jesus é um proclamador que é aquele que crê nele. Como diz a Escritura, do seu interior fluiriam rios de águas vivas, além de saciar a sua sede, saciariam a sede das pessoas. E a terceira opção é se tornar um discípulo, uma discípula de Jesus. Essa é a terceira opção. No meio dessa pandemia, me tornar um discípulo, uma discípula de Jesus. E um discípulo, a palavra discípulo quer dizer, você pode ver no dicionário aí, seguidor integral de um mestre. É integral, por isso que não dá para servir a Jesus pela metade, não dá para andar com Jesus pela metade. Não, eu vou com Jesus até ali, mas na hora que Ele manda eu renunciar a algumas coisas, eu não quero. Eu quero o pão que Ele pode me dar, eu quero o vinho que Ele multiplica, eu quero sim, que Ele cure minhas enfermidades, mas eu não quero abrir mão dos meus pecadinhos de estimação, eu não quero renunciar ao meu pecado, eu não quero abrir mão da minha carne. Querido, não dá para fazer assim. O seguidor integral de um mestre é tudo ou nada. Um discípulo de Jesus é aquele que o obedece, ou pelo menos procura obedecê-lo em tudo. Querido, nós não somos pessoas perfeitas, mas caminhamos em direção à perfeição. Nós não somos santos, mas caminhamos em santificação. Nós somos regenerados através do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Todo dia nós lutamos contra o pecado. E para aqueles que desejam conhecer e andar com Deus, andar com Jesus em verdade, ser íntimo de Jesus, essa é uma opção viável. Você pode ser um seguidor de Jesus no meio da pandemia. Você pode ser um discípulo, uma discípula de Jesus no meio disso tudo que nós estamos vivendo. Para aqueles que desejam uma vida abençoada no meio dessa situação que nós estamos vivendo. Para aqueles que desejam uma vida cheia da presença de Deus. Essa verdade é a única verdade possível. Não há outra verdade possível. Mas infelizmente, nós estamos aí caminhando com 6 meses de pandemia. Nós temos ouvido muitas pessoas nessa pandemia, pessoas que um dia falaram que eram discípulos e discípulos de Jesus, pessoas que um dia falaram que eram seguidores de Jesus, mas na realidade o rejeitam diariamente. Que farei de Jesus chamado Cristo? E a multidão gritava, crucifica-o! Nós temos visto isso diariamente. Porque as atitudes do dia a dia demonstram isso. Sabemos que os cultos online é uma bênção, querido, mas nada substitui o congregar junto, mesmo com distanciamento, o estar junto, mesmo com máscara, mesmo com distanciamento, é uma unção poderosa. E nós cremos nisso. Quando a pastora orou no início aqui, nós cremos num avivamento, nós cremos numa tsunami de unção poderosa, nós cremos nisso. Então, se você pode congregar, se você não é do grupo de risco, querido, pense nisso. Isso me despertou. E quando nós tivemos a oportunidade de conversar com uma pessoa do grupo de risco, a pessoa que logo que iniciou a pandemia falou, por favor, fique em casa. Olha, não vou falar que é homem, que é mulher, você não pode de maneira nenhuma ir na igreja, ser do grupo de risco. E essa pessoa chorando me dizia, pastor, o que me dói
é saber que as pessoas que podiam estar lá, o que me dói, pastor, é saber que pessoas que poderiam estar lá estão desprezando, estão rejeitando, e eu gostaria tanto e não posso. Talvez eu estou falando com pessoas assim, nesta noite. Eu estou usando a palavra daquela pessoa que é do grupo de risco, tem comorbidade, não pode estar conosco aqui. E ele falou assim, aqueles estão desprezando. Por isso que o tema dessa terça profética é: quando apenas um sim não é o suficiente. Esse é o tema. Apesar de um dia ter recebido erguida da mão, alguém gostaria de ter Jesus, eu quero. Sim, sim. Quando apenas um sim não é suficiente. Pessoas que dizem que o aceitaram, até se batizaram, pessoas que tenham frequentado, isso não garante nada. Querido, isso não garante nada. E eu quero transmitir a mesma pergunta que Pilatos fez para aquela multidão, há mais de 2000 anos atrás, para nós nessa noite. O que você tem feito de Jesus? O que você tem feito de Jesus? Ou melhor, o que você deseja fazer com Ele? Você quer segui-lo? Você quer se tornar um discípulo, uma discípula de Jesus de verdade, obedecendo Ele em tudo, e experimentar uma vida abençoada e abundante com Ele, na presença de Deus, mesmo com pandemia, mesmo com lutas, mesmo com aflições, mas com a certeza que nós não enfrentamos isso sozinho, porque Ele está conosco ao nosso lado, caminhando ao nosso lado. Ele está conosco em todos os momentos. Ele prometeu que não ia nos deixar e não ia nos desamparar. Não ia nos desamparar de maneira nenhuma. Será que essa mesma pergunta não está se repetindo? Pilatos, na frente de Jesus, nós lá na plateia, e ele pergunta nessa pandemia: o que eu farei de Jesus, chamado Cristo? Qual está sendo a nossa resposta? Talvez nós não gritemos, crucifica-o! Mas estamos tão indiferentes que se o crucificarem, nós não ligaremos. A nossa frieza espiritual, o esfriamento tem sido a marca dessa pandemia, infelizmente. A desculpa que na igreja contrai o vírus, tenho que me cuidar, tenho que ficar em casa, mas vou ao mercado, vou trabalhar, ando nas ruas. Será que isso será escrito num livro contando sobre essa geração? E hoje eu me perguntava sobre isso. O que será escrito da nossa geração? Uma geração que andava nas ruas, que lotava as praias. Uma geração que lotava os bairros aqui na cidade, lugar bonito que nós temos, nossa cidade é linda. E eu estou falando com pessoas de fora, se você não conheceu Antonina, vem, é lindo demais. Isso aqui é um presente de Deus. Uma geração que lota os lugares turísticos da cidade, mas é uma geração que não gostava de congregar junto. Não gostava. A geração que falava que amava, mas trocava Jesus por Barrabás. Nessa terça-feira profética, eu quero te convidar, você a voltar para os braços do Pai. Nessa terça-feira profética, eu quero convidar você a voltar para a casa do Pai. Não dizer sim apenas quando um sim não é suficiente, mas ter uma atitude. Talvez a mesma atitude do filho pródigo. Pai, pequei contra o céu contra o Senhor. Não sou digno nem de ser chamado teu filho. Pode tratar-me apenas como um empregado. Sabe o que o pai faz? Abraça, mesmo cheirando mal. Porque o que ele espera é escrever naquele livro uma geração que no meio da pandemia não tinha medo de falar assim, eu sou cristão. Uma geração que mesmo no meio da pandemia não tinha medo de anunciar o Evangelho. Uma geração que mesmo no meio da pandemia não tinha medo de falar assim, eu trabalho para o reino de Deus. Uma geração que mesmo no meio da pandemia falou, eu não vou parar,
mesmo se a célula for online, se eu tiver que passar um WhatsApp, eu não sei, mas eu vou continuar falando para as pessoas que Jesus Cristo é o único caminho com direção ao céu. Eu não vou parar de proclamar que naquela cruz Ele foi crucificado para pagar os meus pecados. Eu não vou parar de falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A pergunta é: o que farei de Jesus chamado Cristo? Crucifica-o com as minhas atitudes? Querido, em nome de Jesus, eu quero profetizar que todo esfriamento espiritual, toda indiferença vai desaparecer da tua vida nessa noite em nome de Jesus. Eu quero profetizar que o amor de Deus, como diz Romanos capítulo 5, versículo 5, que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, venha sobre você. Eu quero profetizar nessa noite, querido, para você saber que essa palavra é uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero profetizar saúde para você e para a sua casa. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, porque a bênção sempre é muito maior do que aquilo que você está vivendo. Ei, a pergunta é para mim e é para você. E eu quero orar por mim, orar por você, para que a nossa geração, se Jesus não voltar antes daqui a uns anos, esteja escrito num livro assim: homens e mulheres, discípulos e discípulas verdadeiros de Jesus. Amém? Quero orar por você. Se você puder, onde você está, fechar os teus olhos, acalmar o teu coração, porque eu creio que essas terças-feiras proféticas, Deus está falando poderosamente através desse instrumento, mas logo, logo, nós estaremos aqui na terça profética presencial. Eu creio nisso, quero ser profeta do Senhor, em nome de Jesus. Querido, logo, logo nós vamos estar juntos aqui, proclamando, mesmo com distanciamento, mesmo com álcool gel, mesmo com máscara. Se a máscara precisa ser maior, precisa ser uma máscara daquela de ninja, não sei, mas nós vamos estar juntos aqui em nome de Jesus. Você crê nisso? Feche os teus olhos, quero orar com você. Senhor, como diz a tua palavra em Mateus 27, 22, que farei de Jesus chamado Cristo? E a multidão gritava: crucifica-o. E uma multidão indiferente, uma multidão dos religiosos queria que o crucificassem, mas tinha discípulos lá, tinha os fiéis lá. E é assim que nós queremos ser encontrados, sermos fiéis. Pai, em nome de Jesus, para confirmar que a tua palavra é a palavra do Senhor, que não é invenção humana, se houver alguém nessa casa, onde estiver chegando esta palavra, Pai, em nome de Jesus, que haja cura dessa enfermidade. Toca nessa coluna, nesse aparelho digestivo, nesse aparelho respiratório. Meu Deus, cura essa alergia, essa infecção, essa bactéria, esse tumor, esse caroço, esse cisto, desapareça em nome de Jesus. Eu profetizo saúde, eu profetizo a alegria do Senhor nesse que está em depressão, amargurado, angustiado, que haja uma alegria poderosa do Espírito. Eu profetizo restauração da sua família, eu profetizo a abundância do Senhor sobre a sua vida, eu profetizo que novamente esse calor do Espírito vai arder no seu coração, e eu quero ver você aqui juntamente conosco, louvando e adorando ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom poder compartilhar com você. Nós estamos aqui na Igreja Batista Vida e Antonina, Rua Dr. Bruno 199. Somos uma igreja em células, através de relacionamentos saudáveis. Pequenos grupos que se reúnem uma vez por semana para compartilhar a palavra de Deus. Querido, não se isole. Se você frequentou uma célula e agora não está, nos procure, vai estar passando o e-mail da igreja, o telefone da igreja, nos procure, entre em contato conosco. Nós temos células online, temos células presenciais, com todas as recomendações e todos os cuidados. Os nossos cultos estão presenciais, logo, logo nós estaremos com a terça-feira profética presencial, logo, logo nossa rede de jovens de sábado às 20 horas vai ser presencial também, mas eu creio nisso. Por isso, amado, quando você ouvir essa pergunta, não fique indiferente. Eu quero que o teu nome esteja escrito naquele livro daqui tempos, fulano de tal, daquela geração, 2021 naquela pandemia, de máscara, mas gritava: Jesus é o Salvador. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te fortaleça, que o amor de Deus o Pai, a graça poderosa do Filho Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre ela permaneça. Um grande abraço, Deus o abençoe. Em nome de Jesus.